sonho desde menina de fazer mestrado e doutorado, então eu fiquei à procura de um tema. Como já tinha estudado hip hop anteriormente, eu continuei as minhas leituras tentando buscar então algum recorte, algum objeto que pudesse ser interessante a partir do olhar das ciências sociais. E por conta dessa busca por um tema de pesquisa, eu descobri a revista Caros Amigos Literatura da Marginal, e ali eu percebi uma novidade, tanto do ponto de vista empírico. Eu também estou falando da revista Caros Amigos Literatura Marginal de 2001, e também uma novidade acadêmica, porque nas minhas primeiras pesquisas eu descobri ali que não havia nenhum trabalho de fôlego feito até então sobre isso que se anunciava como produção literária da periferia. Sou Érica Peçanha do Nascimento, sou antropóloga. Toda a minha formação está na área de ciências sociais, então fiz o bacharelado em Sociologia e Política, mestrado e doutorado em Antropologia, fiz também um estágio de pós-doc na Faculdade de Educação e recentemente eu concluí um segundo pós-doc no Instituto de Estudos Avançados, e toda essa minha trajetória acadêmica está ligada à produção cultural da periferia. Eu comecei pesquisando hip hop na graduação, para o meu trabalho de conclusão de curso, e as minhas pesquisas de mestrado, doutorado e as duas pesquisas de pós-doc foram sobre literatura da periferia. Eu moro na periferia desde que eu nasci, então toda essa movimentação cultural está presente no território onde eu vivo, né? Mas a minha aproximação de fato com os movimentos de periferia não se deu como uma fã, como uma militante ou como uma praticante, né? Eu tinha um interesse, mas não era uma adepta propriamente ou uma produtora cultural. Então, meu interesse por esse tema, mais profundamente, se deu a partir da minha trajetória acadêmica. Conheci a revista a partir de uma atividade da Semana de Cultura Hip Hop. Essa atividade tinha como tema Escrito por Nós, Literatura Marginal, e foi ali a primeira vez que eu ouvi falar da revista Caros Amigos Literatura Marginal, ouvi falar alguns nomes ligados a essa cena literária. E nesse evento o Sérgio Vaz estava presente, então foi a primeira vez também que eu ouvi falar do Sarau da Cooperifa. Esse evento aconteceu em 2003, então ali já haviam sido lançados 2 números da Caros Amigos Literatura Marginal e a Cooperifa já tinha realizado os seus primeiros eventos também. Por mais que eu tenha me interessado como pesquisadora, eu fiz perguntas e tinha questões a partir desse universo acadêmico, então, do que se trata esse fenômeno, o que é literatura marginal e o que é periférica, quais são as especificidades do perfil desses escritores, quais são as especificidades dessa produção, né? Será que existe uma tradição literária na periferia? Mas, obviamente, todas essas perguntas tinham relação também com a minha vivência como moradora na periferia. Então, para mim, era pensar assim, poxa, mas eu moro num bairro de periferia, nunca tinha ouvido falar de sarau, por que tem sarau na Zona Sul e não tem aqui na Oeste, onde eu moro? Quais são os escritores daqui, dessa região? Comecei a fazer perguntas também pensando no território empírico onde eu moro, né? Onde eu sempre morei, que é o bairro do Jaraguá. Acho que foi das perguntas que eu mais respondi na vida, né? Além dessa pergunta, né, do que se trata, a que se refere o termo literatura marginal ou periférica, me perguntam muito qual é o termo que eu prefiro, qual eu acho mais adequado, né? E eu sempre tento dizer que, na verdade, são possibilidades de classificação dessa produção literária, né? E como possibilidades de classificação, elas não são as únicas possíveis. Acho que é importante começar dizendo que, sendo adjetivadas ou não, a gente está falando de produção literária, de formalização estética, a gente está falando de construção de personagens, a gente está falando de temas, né? Então a gente está falando também do próprio papel da literatura e de um escritor. Se tratando dos escritores e escritoras periféricos, literatura marginal servia para pensar tanto esse perfil social de marginalidade vivenciada pelos escritores, então são escritores das camadas populares, né? Aqueles que eu estudei lá no início do mestrado, eles tinham alcançado até o ensino médio, né, em termos de escolaridade, são escritores predominantemente identificados como negros, né? Então essas eram as marcas de marginalidade social vivenciada por esses escritores. Alguns deles, ou a maioria deles, publicava de maneira independente, então vários se apropriavam do termo literatura marginal, porque isso ajudava a identificar certa marginalidade no mercado literário também. E alguns escritores de periferia buscaram outros termos,
para se distinguir de escritores com esse perfil, mas também para valorizar o próprio vínculo positivo com o território da periferia, para demarcar também no lugar social do qual falavam e passavam a produzir os seus textos, né? E também isso ajudava a criar uma identificação positiva com esse território. Essa produção literária sempre teve a intenção de se aproximar, de formar leitores nas periferias, de trazer à tona vivências, experiências, situações, práticas sociais, pontos de vista, perspectivas a partir das margens do urbano, né? Então é importante pensar que é uma produção literária que se diversificou com relação a temas, com relação à escolaridade, à formação e à referência dos escritores, mas que sempre teve essa intenção de trazer à tona temas, personagens, perspectivas que não eram comumente estetizadas por outras produções literárias. Tem uma série de pessoas que publicam, que declamam poesias, que se auto-intitulam ou recebem o título de poetas e que não se dedicam profissionalmente. Então é preciso pensar também que o movimento é feito disso, né? De pessoas que são declamadores de poesia, mas têm o título de poeta ligado a algum sarau específico, né? E há tantos outros que querem ser reconhecidos, né? E querer ser reconhecido como escritor significa construir uma carreira, se relacionar com as instâncias do mercado literário, disputar um lugar no mercado literário também, né? Nesse sentido, várias escritoras e escritores se aprimoraram e construíram carreira. Alguns deles passaram também a integrar médias e grandes editoras, nem todos, mas alguns deles tiveram essa experiência. A gente teve aqui no Brasil algumas coleções que foram importantes também, né, para tirar essa produção literária só do mercado independente. Isso ajudou a dar mais visibilidade em termos nacionais para alguns desses escritores e escritoras. Mas ainda hoje, com 20 anos de movimento, o que a gente tem majoritariamente são esses escritores e escritoras publicando em editoras pequenas, muitas delas ligadas aos saraus, né, publicando, circulando e vendendo ainda de forma independente. Depois de 20 anos, não se trata de um movimento ignorado. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, é uma produção literária que circula no ambiente acadêmico, é uma produção literária que circula nos cadernos culturais dos grandes jornais, que circula em feiras literárias, que circula em instituições culturais de prestígio. Então não é um movimento ignorado, esse é um ponto importante, né? Vários desses escritores dão nomes a salas de leitura em escolas públicas, dão nomes a algumas bibliotecas comunitárias, né? Foram integrados ao acervo das bibliotecas públicas da cidade de São Paulo e até algumas bibliotecas de equipamentos particulares. Quando a gente pensa em produção literária da periferia, a gente está pensando em referências literárias, referências culturais, referências sociais para essa estética que está sendo construída, que não são as referências da literatura brasileira hegemônica, essa que é branca, masculina, centrada no eixo Rio-São Paulo. A gente está falando de uma outra tradição que está sendo construída. Então, são escritores que bebem também na literatura popular, nos movimentos sociais, em toda a estética negra e luta negra também. Então, acho que é importante pensar que, para a crítica, houve um aprendizado de lidar com essa produção literária, tentando entender essas características e compreendendo que essas características são distintas daquelas que constituíram essa literatura brasileira hegemônica com a qual a crítica estava acostumada a lidar até aqui. Acho que esse é o ponto importante, é um aprendizado para a crítica e para os pesquisadores também, compreender as especificidades dessa produção literária a partir dela mesma, e não em comparação como se a literatura brasileira hegemônica e canônica fosse a grande referência para julgar a qualidade da produção literária da periferia. Não pode ser assim, porque assim a gente perde a especificidade estética e social de todo o movimento, porque se trata de
da presença e de visibilidade de sujeitos periféricos na literatura, que é uma linguagem elitista, historicamente elitista. Ao protagonizar a sua própria produção literária, esses escritores se tornaram sujeitos da escrita, e isso não é pouca coisa, né? Isso tem um efeito imediato no mercado cultural, que são essas questões que vão sendo colocadas. Então, quais são as especificidades dessa produção literária a partir do sujeito que fala da periferia, né? E tem também esses outros efeitos nos leitores, que é essa descoberta de um escritor que tem perfil social semelhante, que é a descoberta de uma literatura com uma estética que dialoga com a realidade desses leitores de perfil similar ao dos escritores. Eu insisto que há pelo menos duas contribuições significativas, e eu venho falando disso há 15 anos, né? Uma delas é essa possibilidade da gente pensar a diversificação do perfil sociológico dos escritores. Agora a gente está falando de gente preta, pobre, periférica, né, que faz a intersecção entre essas marcas sociais e as suas experiências sociais, os seus pontos de vista, os seus repertórios, as suas referências políticas, culturais, sociais, estéticas, que traz tudo isso para a literatura. A segunda contribuição que também está relacionada a isso é essa possibilidade também da diversificação do discurso literário. Como eu disse antes, a gente tem agora moradores da periferia como sujeitos da escrita. Que implicações isso traz para a construção de discursos literários? A participação das mulheres ainda é menor do que a dos homens, elas têm menos publicações do que os homens, elas ainda disputam a saída desse lugar de musas, de rainhas, de primeiras damas, de vários movimentos culturais, né? Mas, sobretudo, nesses últimos 5 anos, ou talvez um pouquinho mais, a gente tem uma movimentação importante das mulheres ligadas a esses saraus periféricos, ligados a essa estética da literatura periférica, que é um movimento de disputa também com esses homens por essa produção literária. Então, as mulheres passaram a ter estratégias coletivas para reivindicar também maior participação nas antologias, nos eventos culturais, criaram também as suas próprias editoras a partir dessa intenção de continuar publicando só mulheres. Então acho que isso foi importante também, né? As mulheres escritoras primeiro se assumirem como escritoras, que esse é um ponto importante, e o segundo ponto importante, também o passo importante, foi elas começarem a lançar os seus produtos autorais. Essas pesquisas todas que eu realizei têm intervalos, né? E ainda assim eu continuo frequentando saraus, de vez em quando eu até declamo, eu continuo comprando livros daqueles escritores que me interessam, mesmo que eu não seja uma crítica literária propriamente, mesmo que a literatura não tenha sido meu objeto de estudo em nenhuma das minhas pesquisas, porque eu sou antropóloga, eu me interesso muito mais pelos contextos dessa produção, pela trajetória dos escritores, do que pelos aspectos formais e estéticos dos seus textos, né? Mas ainda assim eu sou uma leitora desde a minha infância, eu gosto de literatura e eu gosto de muitos escritores e escritoras que eu descobri a partir dessa minha relação profissional com a literatura periférica. É uma relação que começa profissionalmente, mas isso não significa que ela não seja afetiva